A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero ler apenas um versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. E o versículo é o 15. Marcos 16 e 15, que está escrito assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí nós começamos a observar, são detalhes pequenos, mas de suma importância para a nossa vida, para o nosso aprendizagem. Jesus aqui, o termo aqui está no imperativo. Jesus não deixou possibilidade, brecha, opções para os verdadeiros cristãos. Jesus não deixou. O termo é imperativo. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E a seguir, o versículo 16 vai dizendo as consequências para aqueles que não aceitam o Evangelho. Mas o objetivo do pregador, do profeta de Deus, do mensageiro de Deus, seja através do cântico, do ensino, da pregação, é a mensagem salvífica de Cristo da maneira mais simples possível. Não adianta criar mecanismo para enfeitar, porque a palavra da cruz é ela que liberta. É só a palavra de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 17, o versículo 17, o próprio Jesus enfatiza isso na oração sacerdotal quando ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui ele orientando os discípulos, antes de ser assunto aos céus, ele diz: Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Jesus nos chamou para esta missão. Que é uma das mais nobres missões e também uma das mais espinhosas. Aqueles que querem caminhar de acordo com a palavra de Deus ou pregar a palavra de Deus, certamente não vai encontrar muitos espaços nas igrejas que já profanaram o lugar santo. Já profanaram, porque as pessoas sem trincheira atrás dos púlpitos, com gravatas importadas e tudo mais chique possível. Mas Jesus mandou descer aos campos e valados. O termo do imperativo é: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Ir até onde a alma faminta está. Seja o ribeirinho que pouco vem à cidade, seja um que mora num palácio, todos têm a mesma necessidade diante de Deus da palavra de Cristo Jesus. O único mecanismo que convence o homem é através de ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus os convence de seus erros e de seus pecados. Por isso precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos viver essa palavra de Deus. Logo de cara eu digo: não serás bem recebido, não serás aplaudido, até porque não foste chamado para ser aplaudido por ninguém. Foste chamado para ser mensageiro do Senhor. E os mensageiros do Senhor, com certeza, não será bem-vindo, nem mesmo no meio da igreja de Cristo. Da igreja, quando eu falo igreja de Cristo, eu estou generalizando aqui. Porque a igreja de Cristo fiel e verdadeira, a igreja que não se contamina, a igreja que não tem mancha, provavelmente não seja essa visível aos nossos olhos. Dentro desta igreja que nós estamos vendo, com pastores, diáconos, presbíteros, bispo, apóstolo, dentro desta igreja visível, existe uma igreja invisível, que estão misturados nessa igreja, mas só Jesus saberá separar. Só Jesus. Mas o nosso objetivo é falar que ainda há esperança. Dizer para essas pessoas que já estão
desiludida da vida. Pessoas que até socioeconômica são pessoas bem-sucedidas. Mas são pessoas que são varridas pelo vento da insônia. São pessoas que nada preenche o seu vazio. E nem poderia preencher. Porque o que preenche o vazio da alma do homem é Jesus Cristo na vida desse homem. Então, as pessoas precisam descer, precisa pregar. Você precisa pregar a palavra de Deus como ela é. Não sei, você para de querer agradar a líder tal, a este líder, aquele líder. Você não foste. Lembra o que é que está escrito no livro de João? No livro de João, no capítulo 15, o seu versículo 16. Jesus faz uma das mais bela e profunda, imensurável afirmativa. Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai, Ele vos conceda. Então Jesus te chamou para uma nobre missão, não escondendo que ela seria espinhosa. Em nenhum momento Jesus disse que essa missão era espinhosa, ou não era espinhosa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, em Cristo Jesus nós também venceremos. Mas precisamos cumprir isso daqui. Ide por todo o mundo. É pregar o Evangelho sem olhar a quem. É pregar o Evangelho sujando o sapato. Alguns não, hoje mais não. Hoje até para pregar a palavra de Deus, os ditos grandes pregadores que já estão afastados da direção de Deus, eu digo sem ter medo de errar, há muito tempo, cobram uma fortuna para pregar a palavra de Deus. Será possível que isso veio do céu? Não, veio do inferno, irmão. É um mensageiro não de Deus. A Bíblia diz: dá de graça o que de graça receberes. Um cara que cobra uma fortuna para pregar, onde está escrito, é imperativo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho. Isso é de graça, irmão. O Evangelho é de graça. Não existe nada mais importante para o homem do que a infalível, a inerrante palavra de Deus. Só através do Espírito Santo de Deus, ouvindo a palavra. Jesus diz que bem-aventurados os que ouvem é aqueles que praticam a sua palavra. Jesus diz que a fé do cristão, a fé, não tem outro meio de você adquirir fé. Jesus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos ter, irmão, dessa convicção. Pregue o Evangelho. Mesmo que a pessoa não goste, use o seu Facebook, use o seu Instagram, use o YouTube, use o blog, seja lá o que for que você tem, para falar de Jesus. Mas não se preocupe se as pessoas começarem a te criticar. Não se preocupe. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Você foi chamado para pregar que ainda existe esperança e que Jesus é o único caminho da salvação. Essa é a sua função. Pode deixar o resto com o Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, no Marcos 16 e 15 está no imperativo. Se você está tão confortável no púlpito, tão confortável dentro do seu carro com ar condicionado, é bom lembrar que precisa descer do púlpito, sair do ar condicionado, porque está escrito: ide por todo mundo. Não disse: vá na casa até onde o asfalto vai, mas ide por todo mundo. Pense nisso.